Saiba o posicionamento da diretoria do Vasco e o que acharam desse adiamento do julgamento no STJD. Vamos falar também sobre quem vai contar a emoção de Ituano e Vasco na Globo e olha o malabarismo que a Globo fez aí para transmitir o jogo do Vasco. E também sobre a preparação, o Vasco viaja hoje para São Paulo e você vai saber também as dependências onde o Vasco vai ficar antes do jogo contra o Ituano. E vamos falar do rival. Se eles por que estão se incomodando tanto com o Vasco e fazendo até torcida organizada contra o Vasco, mesmo sendo campeões? A gente vai falar sobre isso. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para você que está chegando pela primeira vez, muito obrigado também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Se gostar, depois aí deixa seu like, compartilha muito e se inscreve no canal também. Mandar um abraço para os nossos membros do canal e nos ajudam também, né? Nos ajudam a manter toda a estrutura do Comenta Léo Vascaíno e eu sempre agradeço a vocês aí pela moral que vocês nos dão. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o jogo Vasco e Ituano é muito importante, um jogo que passa a ser uma rodada que é importante, né? A Globo, inclusive, dividiu em regiões cada jogo, né? Tirando o jogo do Palmeiras da Série A, os outros jogos serão todos da Série B, né? A Globo separou aí, Kleber Machado vai transmitir o jogo da Série A, o Rembrandt Júnior vai transmitir o jogo aí do Sport, o jogo do CSA será transmitido pelo Rogério Corrêa, o do Vasco será transmitido pelo o nosso Luiz Roberto, que vai contar a emoção, né? Como ele disse, quem é o nome da emoção? Quem será o nome da emoção nesse jogo do Vasco? Enfim, a Globo se mostrando aí interessada nessa reta final da Série B, divide aí em micro-regiões. Antes que alguém me pergunte, que eu sei que essa pergunta vem em todos os vídeos, para onde vai transmitir esse jogo? Ainda não tenho a informação. Isso geralmente sai na sexta-feira, gente. Hoje a gente sabe o seguinte, esse jogo passará para o Rio de Janeiro. As outras praças não está confirmada ainda, a Globo só confirma na sexta-feira. Então, antes que a galera pergunte aí, já vou falar até no início do vídeo, para deixar claro, só na sexta-feira a gente vai saber quais serão as praças que passarão Vasco e Ituano às 6h30 da noite, Ituano e Vasco, na verdade, às 6h30 da noite, no próximo domingo. Então, a única coisa que a gente sabe é que Luiz Roberto será o cara que vai transmitir esse jogo, essa batalha, meus amigos, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai rolar. Mas para isso, daqui a pouco eu falo sobre o STJD, sobre como o Vasco recebeu toda essa informação, enfim, a gente vai trazer algumas informações aí para vocês de bastidores. Mas o Vasco treinou hoje no CT e se encaminha para Itu, né? Onde ficará aí num resort, você tá vendo até passando algumas imagens aí para vocês, onde ficará em concentração total para este jogo. Ainda não está confirmado o número de jogadores, mas provavelmente todo o elenco deve ir para Itu e fazer esse treinamento. O Vasco quer foco total no jogo do Ituano, sair de tudo que envolve o Rio de Janeiro, quanto menos rede social, melhor para os jogadores também. É um trabalho também sendo feito por parte mental. O Vasco aí está trabalhando bem essa área mental dos jogadores, para que o Vasco chegue dentro do Novelli Júnior com um único objetivo, ganhar o jogo contra a equipe do Ituano. Como a gente falou, Jorginho já tem a recuperação de alguns jogadores que estavam sentindo dores, né? O próprio Yuri, o próprio Andrei Santos, Palácios tinha sentido dores no joelho, o próprio Léo Matos, jogadores que hoje estão aí na melhor condição do que estavam na semana passada. Mas o Vasco embarca aí para Itu, onde ficará aí até horas antes do jogo, né? Num resort, tudo bem pensado, num lugar aí onde tem local de treinamento moderno também, local, área de convivência, tudo isso pensado pela 77, pelo Paulo Brax. É um local, inclusive, que já serviu às seleções, inclusive em 2014, em 2019, quando teve aí a Copa América. Então o Vasco vai ficar nesse local aí que tem toda a estrutura para que o Vasco possa treinar. E essa ideia aí veio da 77 também, do Paulo Brax,
para manter aí a concentração nesse jogo. E a gente vai saber, vai ficar muito difícil a gente saber qual é a escalação do Vasco, né? Porque é um local fechado, o Vasco já não tem recebido ninguém no CT já justamente por isso, a gente já tinha dito que não teria nem janela de imprensa para isso, né? Para que o foco fosse todo no jogo. Então, o Vasco fica mais isolado ainda lá em São Paulo. Falando sobre o julgamento do STJD, qual foram as opções do Vasco? O Vasco trabalhou muito na surdina. O Vasco, soubemos ontem, entrou como parte interessada, sim, no julgamento do STJD e recebeu com muita preocupação e indignação essa inclusão do Vasco no artigo 257, muita estranheza também, porque é o seguinte, gente, passaram 15 dias para os caras colocarem o House e o Vasco. Isso não é normal. E passaram 15 dias para que eles pudessem inserir essa denúncia. E o Vasco se preocupa para não ser um adendo para que passe impune toda essa situação do esporte. Então a grande preocupação do Vasco não é nem com pontos nem com nada. Colocaram o Vasco nesta situação que causa bastante estranheza. O Vasco está de olho nisso. O Vasco está entrando como parte interessada, mas o Vasco não está botando a público, é uma estratégia jurídica do Vasco, nenhuma das suas movimentações no jurídico. Porém, pessoas de bastidores, pessoas do Vasco falam o seguinte, há uma preocupação muito grande, porque fizeram denúncias, depois incluíram dentro da denúncia fatos novos que poderiam ser colocados antes e foram colocados somente agora. Somente agora eles puderam observar. Então o Vasco está preocupado porque pode rolar aí um possível, eu não sei aqui a palavra jurídica correta de dizer, mas colocaram o Vasco ali para justificar, olha, o Vasco também estava no meio, então o esporte não tem culpa. O Vasco então está de olho nessa situação por causa disso, mas causou estranheza, causou mal-estar e advogados do Vasco ficaram muito chateados com isso que está acontecendo, as pessoas de dentro da cúpula do Vasco também muito chateados, mas é o que vai manter aquilo que eles estavam fazendo. Não vão expor nada a público, farão as situações todas dentro de bastidores, mas ficaram muito chateados aí com o que aconteceu e com essa estranha movimentação da Procuradoria do STJD, que olha, vou dizer uma coisa, não é só o Vasco não, pessoas que trabalham nisso estão aí vendo com perplexidade a forma que estão tratando esse caso do esporte. Agora, para terminar o vídeo, eu vou falar uma coisa. Os caras foram campeão da Copa do Brasil, os caras foram campeão da Libertadores, e os caras estão torcendo pro Ituano. É isso mesmo. Colocando placa no Maracanã, somos todos Ituano nas redes sociais. Eu vou dizer uma coisa. Se eu sou campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, eu vou estar lembrando do meu rival? Isso só mostra o quanto o Vasco incomoda e o quanto eles estão com medo do Vasco voltar, principalmente com o investimento da 77, que agora o Josh Wonder já deixou claro que pode sim aumentar o investimento. Então, vou dizer uma coisa a vocês. Como eu tô torcendo pro Vasco voltar pra Série A para ver esses caras, se eles estão tremendo, eles sendo campeões, imagine a gente voltando com investimento forte. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!